Seja bem-vindo a mais um episódio dos Segredos da Criatividade. E hoje eu tenho um imenso prazer de ter aqui uma grande amiga, uma inspiração, uma pessoa que foi de verdade muito importante na minha trajetória, na trajetória da Winnie, que é a Luciana Feres, hoje é CMO do Descomplica. Muito bem-vinda, Lu! Aê! Muito prazer, bom. Jean. Cara, estou muito feliz de verdade. As pessoas não têm noção do quanto você foi importante na nossa história. Assim. A Lu foi a pessoa... Ela trabalhava na Coca e foi a pessoa que me chamou para trabalhar lá quando eu tinha 22 anos. Eu falei, você tá 21. louco? 21. Eu sempre falo que é 22. Tá aumentando. Para parecer menos loucura, né? Enfim, então, primeiro, muito obrigado por tudo, né? Assim, desde então, a gente sempre foi muito próximo e para mim é um prazer te ver hoje sentando na cadeira de líder de marketing do que é a empresa que provavelmente vai revolucionar a educação nesse país, né? Que já está revolucionando, né? Começou pelo cursinho, que é o Descomplica, e hoje está estendendo aí a sua atuação. Então, cara, muito legal te ver ocupando esse lugar, porque eu não tenho a menor dúvida de que grandes coisas virão. E aí eu vou começar já querendo sabê-lo, porque, né, depois de tantos anos em grandes empresas como a Coca, a Danone Global, você aceitou o desafio de ser CMO do Descomplica? É a pergunta que todo mundo me faz. E, enfim, acho que a resposta, né, tem a resposta curta e a resposta longa. A resposta curta, que uma grande amiga, numa conversa, falou uma expressão que, para mim, aquilo me convenceu, né? Que é até uma brincadeira, vou fazer bullying comigo mesma. Que é, depois de mais de 25 anos de mercado, né? E com uma experiência acumulada muito grande na área de marketing, em companhias, né, globais, né, potências, líderes nos seus segmentos, né, eu cheguei num momento de reflexão. Beleza, eu vou continuar na área de marketing, nessa carreira, né, em empresas globais, ou eu vou ser, e aí a expressão que ela usou foi muito boa, eu vou ser a velha do marketing ou eu vou ser a velha da startup? Ser a velha da startup é muito mais interessante. Então, estou brincando, mas ser a profissional experiente, madura, que trabalha em startup, é um lugar muito mais interessante. É um lugar de aprendizado, é um lugar de construção, né, que eu posso fazer um trabalho um pouco mais autoral, eu posso pegar uma série de coisas e ferramentas e as minhas reflexões sobre o que funciona, o que não funciona, e desenvolver, né, aquilo do zero e aprender muito. Então, eu acho que eu sempre fui uma pessoa muito consciente da minha ignorância, da importância de estar sempre aprendendo, me cercando de pessoas jovens, né, desafiando o status quo. Então, primeiro tem uma decisão sobre o momento de ir para uma startup. E eu acho que é um privilégio poder ir para uma startup com 47 anos de idade. Eu acho fantástico, né? Então, você é a velhinha da startup. Esse é o primeiro ponto. O segundo, eu fiquei, na medida que eu me aproximei do Marco Fishman e conheci um pouco mais da história do Descomplica, e do espaço que eles ocupam hoje no Brasil, eu fiquei absolutamente encantada com o visionarismo dele, né? É muito interessante e muito único esse espaço de uma empresa de educação no Brasil que foi fundada por um educador, um professor de física, né? E que pegou os macetes de dar uma aula super engajadora porque ele era professor de cursinho pré-vestibular. E tinha uma aula com 200 alunos, né? E ele desenvolveu um método muito próprio. Os professores de cursinho pré-vestibular costumam ser excepcionais, comunicadores excepcionais, e o Marco veio dessa escola. Sim. E toda a reflexão dele, por ter sido um jovem brasileiro que saiu, né, de uma classe popular, né? E dava aula de física porque precisava trabalhar e tudo. Essa reflexão dele de por que um cursinho precisa custar mais do que um salário mínimo, a mensalidade de um cursinho? Por que um cursinho pré-vestibular é para, né, o que eu falo é o homem branco, né, elite,
né? Está errado, esse modelo está errado. Então, através ele sentindo na pele, né, aquilo, e pô, eu quero dar essa aula para muito mais gente. Ele começou a filmar as aulas dele no Play do prédio há 10 anos atrás, imagina, 10 anos atrás. Então, é uma história muito real, né, muito, muito, muito autêntica. E hoje, o Descomplica virou o maior cursinho pré-vestibular do Brasil. Eles foram pioneiros no digital, e o digital democratizou, né, o acesso ao ensino de qualidade, que eu acho que esse aqui é o ponto, né? Você unir o acesso à qualidade do ensino e essa ambição dele de agora criar esse movimento no ensino superior, né? Liderar esse movimento no ensino superior. Então, depois de morar muitos anos fora do Brasil, né, e entender, né, as dores do nosso país, né, com uma ótica diferente, quando você sai do Brasil, você começa a ter uma clareza até muito maior das grandes dores, né? Eu hoje vejo que não existe nada mais importante do que a educação, né, como motor de transformação social. E ele fez isso no Enem, os resultados estão aí, depois a gente vai falar até um pouquinho disso. Então, eu imaginei, poxa, vou trabalhar para uma empresa brasileira, poxa, fantástica, e uma empresa que ela é pioneira, trabalha com educação e está liderando esse movimento de transformação. Então, juntei isso ao meu startup, né? E eu acho que o último ponto é também esse lugar, e acho que a gente também vai poder falar um pouquinho mais sobre isso, que eu acho que a educação hoje precisa ocupar no mundo de hoje, no século XXI, que é um espaço de reconstrução, né? Que é esse espaço do entretenimento com a tecnologia e a educação, né? E o que o conteúdo, a ciência do conteúdo, o que o mercado de entretenimento se desenvolveu depois do avanço tecnológico, né? Isso precisa acontecer com a educação. A educação ela está quase num catch-up tardio, né? A gente teve a revolução tecnológica, teve a revolução toda na área de entretenimento e conteúdo, e a educação ficou ali parada, principalmente no Brasil, ficou lá atrás, né? Então me deu muita vontade de pegar todo o arsenal que eu acabei desenvolvendo de comunicação, colocar isso a serviço dessa educação que não é chata, que é divertida, que fala uma linguagem universal, né? Então, achei que várias coisas aí se concentravam nesse espaço Descomplica. Né? Por isso eu aceitei. Maravilhoso. Você falou tanta coisa relevante aqui, eu vou pincelar alguma delas. Para começar, essa história da velha da startup não é verdade, sim. Da velhinha da startup. Porque eu que tive já a oportunidade de trabalhar contigo muitos anos, sei, né, o quanto você é jovem na alma, no espírito e, né, em tudo que você faz, assim, e tenho certeza que todo mundo que vai trabalhar com você vai ter o privilégio de aprender muito e fazer coisas incríveis, inclusive porque empresas como a Descomplica, né, que chegam num nível de maturidade, assim, de evolução da sua jornada, onde o marketing, vamos dizer, de performance, ele já não basta, né, como, enfim, as ferramentas para você construir a marca que você quer construir. Talentos como você, com a experiência que tem, conhecimento que tem muito a agregar, tem muito a ensinar. Então, tenho certeza que vai ser uma jornada de muito sucesso e de muita coisa inesperada vindo por aí. Segunda coisa, você tocou num assunto que eu acho que talvez tenha sido a grande razão pela qual o Descomplica deu tão certo nesse primeiro ciclo, né? Vai ser muito interessante ver a empresa levando isso para o universo da educação superior, que é conseguir misturar educação com entretenimento, né? Assim, levar as aulas para um contexto do vídeo online, né, da internet, da linguagem do jovem, da linguagem que as pessoas usam no dia a dia e tornar ela mais descomplicada, mais acessível, não só do ponto de vista de preço, mas do ponto de vista de linguagem, né? Então, me conta um pouco como vocês pretendem fazer isso também no ensino superior. Pois acho que esse que é o grande desafio, né? A gente conseguir destrinchar essa fórmula que deu muito certo, né, para o Enem, e é um público mais novo, é um adolescente, que é o papo reto, né, que são formatos, vídeos com diferentes secundagens, esse mix da aula ao vivo, né, com o vídeo gravado. Como que a gente
transfere isso para uma linguagem de graduação e pós-graduação também, né? E eu acho que isso passa muito pelo entendimento de que esse professor, né, de hoje precisa ser um grande comunicador, né? E ao mesmo tempo ele precisa estar muito próximo desse aluno, apesar dessa relação acontecer no digital. Ela não é uma relação distante, ela é uma relação que tem tudo para ser uma relação próxima, né? Então, o professor na sua potência como comunicador, como gerar essa proximidade e, acima de tudo, achar um espaço de muita humanidade nessa relação, né? De se colocar ali muito próximo do aluno na experiência toda dele, né? O Descomplica tem uma área chamada felicidade do aluno. É uma coisa impressionante o apoio, a rede de apoio que esse aluno tem. O guia do estudo perfeito, né? E a gente sabe hoje que a evasão é um problema. O Brasil está num momento, né, de retrocesso absoluto, né? Um momento dramático. Nunca a evasão escolar foi tão grande e a pandemia, a realidade da pandemia acentuou isso, né? Então, esse jovem, seja o jovem que está se preparando para o Enem ou o jovem de graduação, e o jovem de graduação, principalmente, ele vive uma realidade de dupla jornada, ele trabalha, né, e ele estuda, é como que a gente também dá esse apoio para ele, né? E ele é um apoio que vai além do conteúdo pedagógico, né? De entender as dores dele e de oferecer soluções para essas dores, né? Então, eu acho que essa é a fórmula que a gente está trabalhando e chegando cada vez mais para a graduação. Incrível. A gente fala muito aqui na Winning para todas as empresas que trabalham com a gente dessa ideia de que elas têm que cada vez mais atuar como um creator, né? Porque os creators, eles têm essas premissas, né? Eles colocam a sua comunidade no centro, criam conteúdo a partir do que as pessoas querem, precisam e não só... fazem conteúdo para elas, mas participam desse processo formativo, engajam com elas de formativa, e isso acaba construindo uma comunidade, de fato, em torno daquela marca, né, daquele canal. E eu que tive a oportunidade de acompanhar um pouco a história do Descomplica até então, vi que vocês já são isso, né? Vocês são uma empresa que criaram um pouco esse jeito de atuar. Os professores são creators ali, né? E as turmas são grandes comunidades, eles se ajudam, se falam, fazem aulões juntos, é uma coisa muito legal. E vai ser fascinante ver isso sendo transportado para o universo aí da educação superior. Vou te contar duas histórias muito interessantes, recentes, né? Primeiro que meu primeiro dia no Descomplica, eu entrei numa sala de reunião e me deparei com aquele troféu, sei lá, o quadro que o YouTube dá para comunidades gigantescas, né? E vi lá 1 milhão. Eu falei, meu Deus do céu. E o Instagram do Descomplica tem 1.200.000 aproximadamente. Demais. Né, seguidores. Então, já existe ali uma comunidade muito forte, sim, muito participativa. E eu tinha uma curiosidade muito grande de entender como que essa comunidade acontecia numa situação de aula, né? E aí o Descomplica tem como se fosse um Projac, os estúdios onde as aulas são gravadas. E no meu segundo dia, eu pedi para o professor de redação, que é um cara sensacional, acho que é o melhor professor de redação do Brasil, Rafael Cunha. Eu falei, Rafa, posso assistir uma aula sua e tal? Aí ele falou, vamos lá. Aí chegou lá na hora de gravar a aula, eu fiquei lá sentada, né? E aí a gente acompanha os números. Então, eu fiquei impressionada. A aula começa, primeiro minuto da aula, 3.500 alunos participando daquela aula live. E eu falei, gente, como é que vai ser isso? E aí eu comecei a acompanhar as conversas, né? O chat, ele dando a aula, né? E as pessoas participando. E aí me deu um clique. Eu falei, gente, isso é demais, porque eu me lembro a minha angústia assistindo a aula presencial era que eu queria fazer um comentário com uma amiga, dar uma cutucada, e não podia, né? Porque o professor fala, gente, ó, atenção. Gente, numa aula online, o chat é instrumental. Bomba. E não só uma ferramenta de pedagogia também, como é o momento que eles se conectam. Total. Então, eu fiquei encantada com essa dinâmica das conversas.
Sim. E como que os 3.500 que estavam assistindo a aula se conheciam. E um falava com o outro, fulano, você está aqui hoje e tal. E aí o Rafa, muito habilidoso, faz paralelos o tempo todo. Ele falar dos temas né, que devem cair podem ser temas de prova do Enem, com as questões que são discutidas hoje. Então, falou sobre futebol, exatamente, sobre música, e aí paralelos, né, de como é que você pode pegar um quote, uma música do Chico, uma música, enfim, da Legião Urbana, do Cazuza, e como que você, a partir daquilo, você discorre sobre, olha, ser brasileiro é isso. E a aula foi linda, porque no próprio chat os alunos davam sugestões de como aquele tema poderia ser abordado na redação, e ele, na mesma hora, falava, mas Marília, você de novo trouxe esse ponto. Então, eu fiquei absolutamente encantada com aquilo, como a sensação era que todos eles, os 3.500, estavam sentados na primeira fileira da melhor aula de redação que existe. Incrível. Independente da classe social, independente da cidade do Brasil onde eles moram, alunos do interior do Nordeste ali sentados e discutindo aquela aula, participando daquela aula, né? E aí no final ele me chamou para vem cá, Lu Férez e tal, e eu falei, gente, aí eu me dei conta, falei, gente, são 3.500 pessoas, né? E aí você vê o pessoal brincando, olha, mas foi assim, isso que você está falando, dessa dinâmica, né? Dessa fórmula, a aula foi uma experiência, assim. É um show. É um show, e quebrou toda a minha vivência também, de que, como que você faz um digital diferente, próximo, humano, participativo, né? E eu não tenho dúvida, né, que é isso que essas novas gerações esperam, né, da educação, assim, uma educação que seja envolvente, engajadora, divertida, né, que fale a sua língua. E a gente vê isso nos dados de forma muito clara, assim, como dentro do segmento da educação, às vezes é muito difícil, né, mesmo as empresas ou assim conseguirem dar esse passo, assim, de transformar o conteúdo didático em um conteúdo engajador, divertido. Então, pô, incrível, muito legal. E me conta o seguinte, qual é o papel do marketing nessa jornada, assim, né? O que uma CMO do Descomplica vai fazer daqui para frente? Qual é a grande missão que você tem? Conta um pouquinho para a gente. Assim, tem 3 grandes missões assim na minha cabeça. A primeira como eu acho que todo o profissional a grande missão do profissional de marketing é colocar esse jovem brasileiro, esse aluno no centro, né, de tudo. Sim. Então, estudar, né, atuar como a área que está mais próxima, né, da realidade desse jovem brasileiro e desse jovem brasileiro que vive uma realidade muito dura, que não tem acesso à educação de qualidade, entender essa dor, né? Trazer isso cada vez mais para dentro da empresa e pensar em todas as implicações que são muito interessantes desse conhecimento. Claro. Qual a implicação desse conhecimento no produto educacional? Como continuar, né, inovando, desenvolvendo produtos educacionais que falem com esse jovem. Qual é a implicação disso em tecnologia? Sim. Qual é a implicação disso na linguagem e no conteúdo, né? E na prestação de serviço que o Descomplica precisa ter, de levar a educação para todo mundo, através de um conteúdo gratuito, à disposição, nos canais, no YouTube, né, nas redes sociais. Então, como é que essa linguagem funciona? Em que momentos do ano que a gente tem que falar com eles? Então, acho que é toda essa parte de botar esse jovem no centro. Acho que tem uma segunda papel muito importante, que é entender que a grande pergunta hoje que está na cabeça desse jovem brasileiro, que está vivendo uma realidade em que os pais estão desempregados, muitas vezes em função né, de toda a crise da pandemia, em que ele precisa ajudar a colocar comida na mesa, né? A grande pergunta é: educação para quê? Para quê? Né? Então, eu acho que o marketing vai ter um papel muito grande de entender o mercado de trabalho.
né? Para onde o mercado está indo? Claro. Né? Como encurtar, né, esse caminho? Como tornar a academia mais aplicável, aproximar esses mundos? Acho que é um papel importantíssimo, e aí tem todas as implicações, né, disso. E tem, eu acho que um terceiro caminho muito importante, que é essa experiência, né? Como que essa experiência divertida, engajadora de educação, ela acontece na sala de aula, e a gente consegue levá-la para fora da sala de aula também. Tem uma consistência dessa experiência, desse UX, mas que não pode acontecer, né, só dentro da sala, essa marca, né? Construir essa marca de uma forma super consistente, né? Então, acho que é por aí. Maravilhoso. Eu amei, né, que você escreveu o papel sem falar que, né, meu trabalho aqui é fazer propaganda ou fazer comunicação apenas, é zero sobre isso, é realmente sobre botar o seu público no centro, entender as suas dores, suas necessidades, e com isso fazer um produto melhor, entregar uma experiência melhor. E você comentou uma frase que me fez lembrar de um tweet que viralizou outro dia, que me marcou bastante, que é essa ideia de que no Brasil hoje, a grande maioria dos jovens, né, que sonham em entrar numa faculdade, eles também trabalham, né? Eles têm uma dupla jornada ali. E o tweet que viralizou dizia mais ou menos o seguinte, assim, o incrível das universidades públicas do país é que nenhuma delas foi pensada para quem precisa também trabalhar, né? Os horários, enfim, é tudo não pensado para esse público, assim. Então, ver uma empresa como Descomplica, né, oferecendo essa possibilidade de você ter acesso a um ensino não só de altíssimo padrão, divertido, acessível, mas pensado, né, para a sua realidade, eu acho uma coisa incrível. E uma coisa que eu sei que vocês estão olhando muito é sobre esse futuro do mercado de trabalho, né? Assim, e a gente vive isso na pele, né? O Winning é uma empresa de tecnologia, a gente está conectado, né, via Endeavor com as maiores empresas de tecnologia do Brasil, e a gente uma conversa recorrente entre os empreendedores é o que se chama, né, do apagão de talentos, né? Assim, de como existe uma série de vagas mesmo de trabalho sendo colocadas aí, onde não existem talentos formados para ocupá-las, né? E, em geral, são áreas de profissões que não eram tão usuais como eram antes. Assim. E o que a gente observa é que, muitas vezes, os jovens, quando estão tomando uma decisão, né, de que faculdade estudar ou de que profissão seguir, muitas vezes eles nem sabem que essas profissões existem, que elas são uma possibilidade, né, de uma grande carreira lá no futuro. Então, conta um pouco para a gente como vocês estão olhando para essa questão, assim, como a faculdade Descomplica vai atuar dentro dessa questão. Perfeito, Jean. Assim, acho que o grande número, pelo menos na minha cabeça, que ele expressa, né, o sucesso do trabalho do Descomplica com o Enem, né, é que o aluno Descomplica, ele tem uma média, né, na prova do Enem de 760. É muito alta. E essa média, ela no Brasil, você só consegue atingir ela na prova do Enem, o perfil do aluno que atinge essa média é o aluno cuja renda familiar é de R$15.000 ou mais. E esse aluno do Descomplica, a média de renda familiar é de R$3.000. Olha isso. Então, você consegue, né? Eu faço uma analogia que é a mesma coisa que esses jovens, eles entram numa maratona ou numa corrida correndo descalços, né? Com o short, né? E a camiseta que eles têm. E eles estão competindo nessa corrida com um cara que vai com o tênis da Under Armour e da Nike, última geração, com gel, com a roupa da última tecnologia. Cara, olha isso, né? E o Descomplica consegue colocar o cara com tênis da Nike para, né, chegar lá. Enfim, então, esse método, né, que está por trás desse resultado, ele precisa ser um método que, para o ensino superior, acelere, coloque o cara, dê chances iguais, né? Coloque o cara ali para competir em igualdade de condições. Então,
A pedagogia já existe, esse método já existe. Então, isso já essa é uma resposta, já é um início de resposta para você, tá? Uhum. Eles sabem fazer isso, primeiro ponto. Segundo ponto, como parte dessa proposta de aproximar, né, a academia, o ensino superior, do mercado de trabalho, entendendo essa realidade da dupla jornada, não faz sentido para esse jovem ter que esperar 4 anos para ele ter um diploma, que sejam 3 anos, e só a partir daí conseguir uma promoção ou uma posição, né, no mercado de trabalho. Não faz sentido. Não faz sentido. Tem um senso de urgência absurdo. Não é viável. Não é viável, né? Então, a forma como os programas são construídos, a trilha acadêmica, ela é construída de forma a cada 6 meses, esse aluno, se ele percorrer essa trilha, ele tem um microcertificado. Incrível. Microcertificado em marketing digital, microcertificado em programação. E aquilo já dá para ele condições de se apresentar para o mercado. Claro. Né? Então, ali você já consegue acelerar a empregabilidade dele no primeiro ano. Né? Então, acho que isso também é essa coisa de aproximar. E um ponto que eu acho que não é trivial nessa discussão será que as empresas de educação, né, e os pais, enfim, a sociedade, eles não têm que também desempenhar um papel de informar ao jovem, a esse jovem, ainda no momento que ele está fazendo o ensino médio, de quais são as carreiras dessa nova geração? Com certeza. Né? E ele entender que a decisão dele, que ele está tomando, está ligada a qual o salário médio que essa profissão paga. Claro. Qual é o percentual? As empresas hoje, elas estão, né? Qual é o percentual de cargos não preenchidos porque a academia não prepara? Então, é muito importante que essa faculdade ela aponte para profissões e carreiras quentes do mercado, onde existe essa demanda, né? Então, os cursos são bastante inovadores. Eu estou com a minha listinha aqui. Conta pra gente. Porque eu adoro ler e eu não consegui ainda decorar, eu estou na 3ª semana, mas a gente está falando de graduação, hein? E isso é muito importante. A gente não está falando de um curso livre, a gente está falando de uma graduação regulada pelo MEC, nota máxima do MEC. Essa informação não é menor, né? Assim, o Descomplica já conquistou a nota máxima. Nota máxima do MEC. Na graduação. Sim, na graduação digital, 100% digital, nota máxima do MEC. Incrível. Isso é educação acessível, de alto padrão, pensada para o futuro, incrível. Então, isso é importante, não é um curso livre. Sim. Né? É uma graduação. Então, imagina o que é uma graduação em UX, experiência do usuário, produção multimídia, incrível. Né? Engenharia de controle e automação, empreendedorismo digital, cyber defense, olha, gestão de tecnologia da informação, jogos digitais. Eu ia querer entrar nos jogos digitais se eu fizesse. Eu vou fazer faculdade de novo. Pedagogia digital. Que incrível. Porque a pedagogia ela tem que evoluir, claro. Né? Pedagogia digital. Então, e essas são. E aí que está o apagão de mão de obra. Com certeza. Ó, e já deixo aqui a mensagem clara, o Winning quer estar aí na primeira fila para contratar talentos. Você está conseguindo contratar? A gente ainda é uma empresa em crescimento, né? Não somos uma empresa muito grande, somos 80 pessoas na Winning. E assim, eu vi esse dado por acaso semana passada, assim, mas a gente recentemente postou 15 vagas e a gente teve 3.000 inscritos, mais de 3.000 inscritos para as 15 vagas. Então, a gente tem conseguido contratar talentos muito bons, só que a gente quer crescer muito e quer estar conectado com o que é de melhor. E é incrível ver esse tipo de curso, e eu vejo de outros empreendedores que essa é uma dor real, assim, e os empreendedores têm a real vontade de ajudar as empresas que estão fazendo a diferença como vocês vão fazer. Então,
bota a Winnie aí na fila de empresas que querem ser parceiros do Com Descobrir. certeza. E a gente pode desenvolver um produto só para o Winnie, customizado para as suas necessidades. Isso também. Incrível, né? Então, por exemplo, Data Science é um lugar inteiro de, enfim, muita relevância para o mercado do trabalho daqui para frente, em que a Winnie e outras empresas com certeza vão adorar fazer essa parceria e trabalhar juntos. Mas você falou uma coisa que eu não vou deixar passar, porque eu conheço uma história aí por trás, que é a seguinte: você falou que vai ter um curso sobre pedagogia digital, certo? Certo. Vê se eu entendi errado, mas é um curso para ensinar professores a serem grandes professores nesse mundo da educação digital, certo? Exatamente. E eu sei que a sua família tem professores, né? Seu pai era professor, correto? E minha mãe também. Sua mãe também. E me conta um pouco como você vê o papel do professor nessa transformação digital, assim. E como a Faculdade Descomplica pretende ajudar essa parcela da sociedade que é central, tão importante, a conseguir tirar o melhor desse novo mundo. Acho que na pandemia, né, todos os que você é pai, né, eu sou mãe, enfim, todos os pais viram, né, isso acontecer muito próximo, né, essa transição, né, violenta do presencial para o remoto, né, e o quanto que nem as escolas, né, estavam preparadas para isso, antes mesmo do professor, as escolas não estavam preparadas para essa transição, né. Então, essa transição muito violenta acabou colocando o professor, imagina o professor de escola pública, né, numa situação em que ele não tinha sido treinado, né, ele não tinha um playbook mínimo, ele foi jogado, né, numa realidade em que ele estava na casa dele, né, tentando equilibrar as próprias dores dele ali como pai, né, como marido, né, ali na pandemia, com a pressão de dar uma aula de qualidade, né, para um grupo de estudantes que muitas vezes nem abre a câmera, né? A câmera fica desligada, então ele perdeu todo ele não consegue nem ver o aluno ali, né? Quais são os recursos que ele tem, como que ele segura aquela aula, né? E aí você vê as grandes histórias, né, de professores que conseguiram, nesse cenário, né, desenvolver métodos, né, e soluções caseiras mesmo para como tornar aquela aula uma aula interessante, né? E professores que tiveram efetivamente mais dificuldade, né? Muitos professores, principalmente da rede pública, tinham problemas de conexão em casa, né? Tinham assim, questões básicas, né, que não foram resolvidas, né? A própria escola não se comunicava com as famílias, né? O distanciamento das famílias. Então, eu acho que a pandemia, ela deixou muito claro, né? Primeiro que essa profissão, né? Ela foi muito tempo, né? E eu espero que isso mude, subjugada pela sociedade, né? Virou quase que uma profissão invisível, a profissão do professor, né? E na verdade essas pessoas, eles são heróis, né? Acho que o professor e o médico, né? O médico sempre foi uma profissão mais valorizada, mas acho que o professor está para o que foi o papel do médico, né? Do profissional de saúde no mundo nesse último ano e meio. Né? Só que o profissional de saúde tem uma remuneração muito maior do que a do professor, tem um reconhecimento e tem também, eu acho que talvez menos no Brasil, sem dúvida, tem um pouco mais de ferramentas. Né? Então, esse professor, ele precisa ser valorizado, reconhecido e valorizado, né? E ele precisa, eu acho que nesse momento, até as escolas que agora estão voltando, né, aos poucos para o presencial, perceberam as vantagens do remoto. Então, eu imagino que, no mínimo, a gente vai partir para uma nova realidade de um híbrido, de um modelo híbrido e flexível, né? Então, esse professor, ele precisa se atualizar e a gente precisa dar ferramentas de atualização para ele, né? Então, eu acho que vai ser um pivot, né? Nessa carreira, né? E acho que o Descomplica tem muito a aportar, porque nasceu no digital, né? Então, isso está na fórmula, né? Ao passo que o que está acontecendo é que as outras instituições estão saindo do presencial e entrando no digital, né? Então, acho que o Descomplica
pode e deve prestar um serviço maior à sociedade e ao professor, de modo geral, dividindo os segredos, né, por trás desse método, né, a receita, para que essa receita seja cada vez mais aplicada no ensino público, no ensino particular, né, abrir essa caixa verde, como eu falei, prestar um serviço maior para a sociedade. E eu acho que a minha história pessoal, né, ela só me dá mais paixão e engajamento, né, para fazer parte dessa história, porque eu passei a minha infância inteira, né, vendo minha mãe corrigir prova, né, preparar prova e corrigir prova até de madrugada, né. Eu vi meu pai na Faculdade de Medicina, UFRJ, dando aula sem recursos, muitas vezes ele colocando o dinheiro dele para conseguir tornar a aula mais interessante, produzir slides. Eu ficava cronometrando os slides das aulas dele, ele ficava treinando, e eu vi o quanto que ele gastava para produzir aqueles slides, né, da grana dele, né? Então, assim, eu sempre achei que eles não tinham sido reconhecidos o suficiente pelo esforço, né, pela entrega, né? E eu acho que essa profissão, a sociedade tem dívida com essa profissão, essa é a verdade. E chegou a hora da gente mudar isso, né? Sensacional. Sim, Lu, eu comecei perguntando por que você tinha aceitado esse desafio, né? E depois dessa aula toda que você já deu aqui para a gente, eu não só entendia, mas tô junto. Conta com a gente, aceito também. Conta com a Winnie, conta com a gente para ajudar nessa trajetória, porque, sem dúvida, a educação é um problema talvez mais crônico do país e eu vejo, de fato, o Descomplica como uma empresa mais bem posicionada para trazer uma solução contundente, claro que não definitiva, uma coisa só não vai resolver um problema tão complexo, né, que exige muitas coisas caminhando juntas para que esse cenário mude. Então, fascinante te ouvir e torço muito pelo sucesso seu e do Descomplica, e tenho certeza que a gente vai ver muita coisa legal. Assim, conta com a gente também nessa história. Agora estamos chegando já no fim do papo. A gente poderia continuar conversando aqui por horas, né? Depois a gente faz um outro podcast, a gente marca depois um pouquinho mais para frente, né? Quando você já vai ter novos desafios, já vai ter um monte de coisa sendo colocada na rua, enfim, sendo feita. Mas só para terminar, conta um pouco para a gente, olhando para a sua jornada profissional, né? Para a experiência que você acumulou, né, construindo marcas e pensando em marketing de uma forma relevante, contemporânea. Qual é o grande aprendizado assim, que você deixaria para os marqueteiros que estão ouvindo a gente? Olha, eu acho que nunca perder o porquê que essa profissão ela existe. Ela existe porque eu acho que o marqueteiro ele precisa ser uma pessoa encantada por pessoas, né? Por entender o humano, né? E ter esse olhar generoso sobre as pessoas. Eu nem gosto dessa palavra consumidor, porque por trás do consumidor tem uma pessoa. Outra palavra que eu odeio é lead, porque por trás de um lead tem uma pessoa, né? Então, eu acho que o profissional de marketing, acho que essa é um pouco a minha marca, ele nunca pode esquecer que ele está ali para resolver ou para minimizar ou para dar um momento de felicidade, resolver ou minimizar uma dor, uma demanda, ou apontar caminhos para pessoas. Então, essa conexão com a realidade da vida, né? Do que é o seu target, né? A sua audiência, na verdade, aquelas pessoas têm uma realidade, uma vida. E você ouvir, parar e pensar, estar próximo, né, dessa realidade, eu acho que é a grande, não sei, a grande, pelo menos é o que eu acredito, é a grande lição da minha história. Eu comecei a minha carreira em pesquisa de mercado, né? Que hoje tem várias formas sexys de chamar, insights, foresights, mas eu acho que não poderia ter começado melhor, porque eu passei 2 anos simplesmente indo para a casa das pessoas, vendo elas tomarem café da manhã, almoçando, conversando com elas, abrindo geladeira, vendo despensa,
fazendo questionário de campo, fazer questionário de campo, 1 hora de entrevista na rua, no subúrbio, e próximo das pessoas, né? Então, eu acho que essa é a grande lição. No momento que a gente acha que a profissão de marqueteiro é sobre ganhar prêmio, né? É sobre ter não sei quantos, enfim, seguidores, o status, quando isso começa a virar uma coisa maior do que o nosso papel na sociedade, né? Por que a gente existe? Por que é importante essa profissão? A importância dela e o potencial dela mudar a sociedade. Quando a gente esquece isso, esse elemento humano, né? Eu acho que aí tudo perde um pouco a razão de ser. Maravilhoso. Concordo 1.000.000%. Não tinha uma forma melhor de a gente terminar o nosso papo. Então, Lu, obrigado demais. É um prazer te ver aqui de volta ao Brasil também, né? Trabalhando aqui numa empresa brasileira. E muito animado para o que vem pela frente, viu? Jean, obrigada. E como você costuma falar, né? TMJ, né? Tamo junto. Tamo junto. E Data Intelligence vai ter um papel aí fundamental nessa minha trajetória. Eu espero poder contar com vocês também. Com certeza. Tamo junto. Obrigado, gente. Um beijo. Até a próxima. Valeu, gente.